que eu sei se o teste que eu elaborei ou a atividade que eu elaborei para avaliar meus alunos é uma atividade válida, é um teste válido? Oi pessoal, eu sou Gladys Quevedo, aqui do canal Avaliação em Línguas, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre validade. Validade é um conceito muito importante na área de avaliação e é bastante complexo. Então, vamos começar dando uma olhadinha numa definição bastante tradicional, bastante clássica desse conceito. Então, acompanhe aqui comigo. Validade é um julgamento integrado e avaliativo do quanto evidências empíricas e fundamentos teóricos dão sustentação à adequação e à apropriação das inferências e ações baseadas em resultados de teste ou em outras formas de avaliação. Então, primeira coisa, primeira ressalva aqui, a gente não está falando só de prova, a gente está falando de qualquer instrumento que eu decido utilizar para coletar evidências do desempenho dos meus alunos. Então pode ser um jogo, pode ser um seminário, pode ser qualquer coisa que eu decida utilizar para coletar evidências. Muito bem, então vejam que é um julgamento. Então esse conceito, validade, ele não está no instrumento, ele está no julgamento que eu vou fazer a partir das evidências que esse instrumento me propicia, me fornece. Muito bem. Agora, vamos tentar traduzir essa definição do Messick para algo um pouco mais tranquilo de entender. Então, eu vou fazer uma paráfrase aqui. Então, um instrumento de avaliação é válido quando avalia exatamente aquilo que se propõe a avaliar e os resultados mostram que, de fato, o aluno sabe fazer o que deveria fazer. Então, eu estou enfatizando aqui que não está apenas no instrumento, mas sim na possibilidade que os resultados vão me trazer em termos de interpretação, em termos de entendimento daquilo que o aluno produziu, né? E o que está em jogo aí? Bom, primeiro está em jogo o construto. Então, se aquela atividade que eu elaborei para avaliar, aquela prova que eu elaborei, ela realmente verifica o construto que eu quero avaliar. Por exemplo, se eu quero avaliar escrita, né, eu tenho que colocar meu aluno numa situação de escrita. Aí vai depender do gênero que eu estou trabalhando. Vamos supor que eu estou trabalhando com alunos a escrita do gênero receita. Então eu tenho que colocá-los numa situação em que eles escrevam uma receita. Aí o construto vai estar coerente, né? Vai ser um construto escrita, não é outra coisa. Só para exemplificar, imagina que alguém tira uma carteira de habilitação, né, para dirigir pela internet, faz a prova pela internet, faz a simulação pela internet e obtém a carteira de motorista. Veja, a pessoa, apesar de ter conseguido a carteira de motorista, essa prova que ela fez não me diz se ela sabe dirigir de verdade. Então, essa prova acaba não sendo válida para o propósito a que ela se propõe, ou seja, de fato não demonstra, não evidencia se aquele motorista tem a real habilidade de dirigir. Tem mais uma coisa que está em jogo aí, que é o alinhamento do instrumento com o conteúdo e com os objetivos ou as expectativas de aprendizagem com as quais eu estou trabalhando, né? Então, se eu estou trabalhando os conteúdos X, Y, Z, são esses conteúdos que vão ter que estar no meu instrumento, na minha prova, na minha atividade. Então, eu não posso incluir nada que eu não esteja trabalhando ou que eu não tenha trabalhado previamente, porque senão não vai haver alinhamento, não vai haver coerência. E é lógico que esse alinhamento tem que ser também com o meu ensino, né? Então, o ensino e a verificação, ou seja, a avaliação, eles têm que estar alinhados. E, portanto, o conteúdo vai ter que estar alinhado também e eu vou ter que ter em mente os objetivos de aprendizagem ou as expectativas de aprendizagem que eu tenho, né, naquele curso, naquele módulo, naquela unidade. Muito bem, mais um elemento que está em jogo são os critérios pré-estabelecidos. Então, se eu elaboro um instrumento, seja ele qual for, eu vou ter que ter critérios de correção, critérios de avaliação, para que eu saiba se os objetivos daquele instrumento foram atingidos. Tudo isso daí tem que ser levado em consideração e tem que estar alinhado. E mais um elemento importante desse conceito de validade é me possibilitar prever o desempenho futuro de uso da língua do aluno. Então, se eu coloco o aluno, de novo, pegando o exemplo da receita, se eu ensinei o aluno a escrever uma receita numa língua, né, adicional, se eu trabalhei com ele aquele gênero,
Se eu verifiquei por meio de um instrumento, coloquei o aluno para escrever uma receita e ele produziu uma receita dentro dos critérios estabelecidos, ele atingiu os objetivos de aprendizagem. E aí eu tenho mais elementos para dizer, bom, se esse aluno precisar escrever uma receita no futuro, ele vai saber o que fazer, ele tem elementos para fazer. Então, é isso que a gente quer dizer quando fala previsão de desempenho futuro do uso da língua. Então, isso nos dá bastante segurança com relação ao ensino e à aprendizagem do aluno. Tem como a gente fazer uma checklist, né? Algumas perguntinhas básicas. Por exemplo, eu posso me perguntar se está havendo correspondência com os objetivos de aprendizagem que estão sendo trabalhados. Então, é uma verificação rápida de se fazer. Posso também verificar se eu estou cobrindo os conteúdos que eu tenho que cobrir naquela unidade, naquele módulo, naquela aula, né? Posso também verificar se o número de itens, no caso de uma prova, ou a atividade que eu preparei, ou a tarefa que eu preparei, se aquilo lá é suficiente para abranger o escopo do que eu estou trabalhando naquele curso ou naquela unidade. Eu posso também pensar se aqueles itens, se aquelas atividades ou tarefas demandam habilidades e os processos de raciocínios desejados, aquilo que eu quero que o aluno mobilize, e não apenas uma aprendizagem superficial, apenas para conseguir nota, mas se aquilo realmente foi incorporado de uma maneira mais profunda pelo aluno. Dessa forma, eu estou dando ênfase num conhecimento mais profundo, em vez de conhecimento superficial, né? E por último, como eu já comentei, eu verifico se aquela atividade ou aquela prova me demonstra, né, me dá evidências de possibilidade de uso futuro daquele conhecimento pelo aluno. Acho que isso já dá uma ideia da importância da validade por meio dessa checagem rápida que a gente pode fazer, e isso faz muito mais sentido, as coisas ficam alinhadas e você com certeza vai conseguir coletar evidências muito mais significativas e relevantes da produção dos seus alunos. É isso, pessoal, fico por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.